a Mulher Cristã, um programa para você, mulher, que deseja viver segundo o coração de Deus. Este é o seu momento de reflexão, aprendizado e crescimento, com Regina Célia. Meus amados irmãos, que a graça e a paz no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós. Estamos aqui para mais um momento da Mulher Cristã, nosso momento de reflexão semanal, e estamos abordando o tema Um Convite à Beleza, baseada nos escritos da Elizabeth George no seu livro Bela aos Olhos de Deus. E nós estamos a cada semana observando um aspecto diferente da bela mulher de Provérbios 31, a partir das reflexões da autora do livro. E hoje nós vamos falar sobre mais um aspecto, um troféu valioso na vida dessa bela mulher, que é a sua contribuição na administração e no cuidado das finanças da família. Sim, a área financeira também é uma área que Deus nos confiou. Sermos auxiliadoras dos nossos maridos também com relação às finanças. E hoje nós vamos ver um pouco como nós podemos administrar e transformar a nossa contribuição nessa área, um troféu valioso para a nossa família. Então, vamos orar e seguiremos com o nosso tema. Pai, te agradecemos porque em sua infinita misericórdia, o Senhor tem nos deixado ensinamentos valiosíssimos em sua palavra. E também muitas pessoas inspiradas pelo Senhor nos trazem reflexões, aplicações práticas para que possamos melhor compreender aquilo que o Senhor deixou de ensinamento para nós. Obrigada, Senhor, pelos registros de Provérbios 31. Obrigada, Senhor, pelo desejo que há em nós de nos tornarmos a cada dia mais belas aos teus olhos e de aprendermos do Senhor, de observarmos o manual que o Senhor nos deixou, que é a Bíblia Sagrada, a tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, nesse momento, dá-nos entendimento, fale aos nossos corações, ensina-nos e que haja em nós um desejo sincero de nos aperfeiçoarmos também nessa área, que é a área financeira. Em nome de Jesus. Amém. Um troféu valioso, a sua contribuição. Sua contribuição aqui, mulher, na área financeira, na administração, no cuidado, no zelo com os recursos financeiros da família. Provérbios 31, 11 relata que não haverá falta de ganho. E não haverá falta de ganho. Como parte das excelentes virtudes que a bela mulher de Deus possui, o cuidado que ela dedica às finanças da casa torna-a preciosa para o marido e sua família. Isso faz dessa mulher um troféu valioso. Então, o cuidado dela com as finanças, com a renda que a sua família tem, faz dela um troféu precioso para a sua família. Isso é muito importante nós atentarmos, porque se a gente tem uma mulher que é gastona, não consegue controlar os seus impulsos na área financeira, que não sabe economizar, a sua família certamente passará por sérias dificuldades financeiras. Independente dela ter o seu trabalho e a sua renda complementar, a renda do seu marido,
Ainda que ela tenha essa renda, é importante que ela saiba administrar para que essa renda ocupe o papel de somar-se à renda que o marido já tem. Então, ela, como já falei anteriormente, ela não tem que, como ela tem a sua renda própria, ela vai gastar da maneira que ela quiser. Não. Ela precisa entender que essa renda é para somar a renda do seu marido. E ainda que ela não tenha uma renda própria, que ela não tenha um trabalho independente do marido, um trabalho fora de casa ou dentro de casa, que ela tenha a própria renda, ela precisa entender que aquilo que o marido ganha precisa ser bem administrado por ela, para que ela não venha fazer solicitações baseada nos seus desejos e caprichos pessoais de coisas que não são essenciais. Porque aí o ganho do seu marido nunca será suficiente para o sustento da sua casa. Então a gente precisa entender que nós somos ajudadoras também nessa área e que as nossas atitudes podem ser bênção para a vida financeira da nossa casa, mas também pode ser maldição. Podem fazer com que o ganho nunca seja suficiente. Nesse sentido, então, a bela mulher, aos olhos de Deus, ela se torna um troféu pessoal para o seu marido e para a sua família. A mulher que é bela aos olhos de Deus sabe que quando ajuda o marido a controlar as finanças da casa, não haverá falta de ganho. Ela prefere dar tudo de si, sua inteligência, sua força, para trabalhar e esforçar-se a fim de que seu marido não tenha falta de ganho. É fácil ver, então, que ela é o ganho, a riqueza, o troféu valioso. Então, naqueles momentos em que o marido sinaliza, olha, esse mês as contas, a nossa situação está bem apertada, a gente precisa economizar. Então, ela precisa buscar alternativas para economizar, para fazer multiplicar aquilo que ela tem. Então, é um mês que ela vai deixar, de repente, de fazer coisas que ela gosta e que são para si mesma, em prol da saúde financeira da família. Então, ela precisa dedicar sua inteligência e sua força, tanto para trabalhar, para conseguir somar na área financeira, quanto para economizar e poupar quando necessário, a partir das demandas da própria família. E aí nós vamos ver a beleza do plano de Deus quando ele fala que a mulher, ela precisa ser também administradora dos bens da sua família. E por que que esse controle do dinheiro é tão importante aos olhos de Deus? Por que que existem relatos a respeito disso no livro dos Provérbios, e em especial quando se fala da mulher virtuosa de Provérbios 31? Por que que isso é muito importante? Primeiro, Deus é glorificado. O ensinamento de Provérbios 31 sobre as finanças da família, como ganhar, administrar e multiplicar o dinheiro, é um desígnio de Deus para as mulheres belas aos seus olhos. Ele é glorificado quando seguimos o seu plano. Queridas, nossa principal função é sermos ajudadoras, auxiliadoras. Então, nós temos que auxiliar também nessa área. E Deus é glorificado porque essa família não vai passar falta de ganho, não vai ter problemas financeiros que possam deixar o seu marido envergonhado ou expor a família a situações
situações difíceis e vergonhosas, vexatórias nessa área. Então, Deus também é glorificado quando a gente consegue somar nessa área, para que a nossa família seja vista como uma família de fato abençoada por Deus. É claro que passamos situações, momentos difíceis na vida financeira e todos nós passamos por isso, todos nós. Mas quando a mulher entende esses momentos delicados e é capaz de usar a sua força, a sua inteligência para administrar quando for pouco, quando for limitado, isso também glorifica ao nosso Deus. Segundo, seu marido é abençoado. A esposa que administra o dinheiro da casa é uma bênção para o marido. Isso dá a ele a tranquilidade e tempo para dedicar-se a outras coisas, mesmo que o marido supervisione as finanças de maneira geral. É a mulher quem dirige o lar e, portanto, ela que administra o dinheiro diariamente. Você pode, por exemplo, controlar o orçamento para a alimentação da família, economizar dinheiro aproveitando promoções e liquidações, fazer compras com prudência e cozinhar em vez de comprar comida congelada ou comer fora. Então, algumas dicas práticas que a autora nos dá de como podemos auxiliar na administração desse dinheiro. Então, controlar esse orçamento da alimentação, entender o que eu posso fazer na alimentação da minha família, de forma que eles tenham uma alimentação de qualidade, mas que eu não seja, para que eu não desperdice, né? Então, a gente tem um cuidado com o desperdício, com as sobras, com o exagero na hora de preparar os alimentos, porque depois aquilo vai sobrar e certamente será desperdício. Desperdício da comida significa desperdício do dinheiro, da renda, né? E aproveitar promoções, e aí a gente economiza, aproveitar as liquidações, fazer as compras com prudência, então comprar aquilo que de fato você vai usar, né? E em outros casos, cozinhar ao invés de comprar comida congelada, que é bem mais cara, e comer fora, que acaba tendo um custo muito alto. É claro que, vez ou outra, nós devemos fazer isso, até para a nossa família, para o lazer, para o bem-estar da família. Vamos sair, vamos almoçar fora, enfim, vamos comemorar o aniversário de alguém de uma maneira diferente, mas no dia a dia é importante que a gente tenha esses cuidados, porque aí a gente vai estar administrando a renda da nossa família com mais coerência, com mais sabedoria. Seus filhos serão beneficiados. Ponto 3. À medida que seus filhos observarem como você, uma mãe bela aos olhos de Deus, controla o dinheiro, eles serão cada vez mais abençoados. Aprenderão muitas lições ao ver como você administra, ganha, economiza e gasta o dinheiro. Seus filhos passarão a ter um respeito saudável pelo dinheiro, um grande apreço pela administração dos bens da família, além de ser disciplinados com respeito às finanças e de aprender a poupar e a controlar o dinheiro sozinhos. Você os treinará para a vida por meio do exemplo que nós vamos ensinando ao filho, e o filho é beneficiado porque ele também aprende a lidar com o dinheiro, com o seu dinheiro e com as finanças da casa. Quarto ponto, seu lar é edificado. O livro de Provérbios ensina que a mulher sábia edifica a sua casa. Provérbios 14, 1. E que com sabedoria edifica-se a casa. Provérbios 24, 3. O que caracteriza então a casa sabiamente edificada? Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Provérbios 24, 4. Como você pode, então, edificar uma casa assim?
supervisionando as finanças com perspicácia. Sua casa terá toda sorte de bens. Ela será um verdadeiro lar docilar. E aí, quando a gente fala de toda sorte de bens, é importante frisar aqui que são os bens essenciais à vida, tá? A gente pode ter, além dos essenciais, alguns outros bens que o Senhor deseja nos agraciar. Mas a gente tem que entender que quando ele fala de toda sorte de bens, ele está falando basicamente daquilo que é essencial. E caso a gente saiba administrar bem, nós podemos ter também outros bens deleitáveis para o nosso deleite, para o nosso lazer, para o nosso prazer. E o quinto ponto, o seu caráter floresce. Provérbios 31 mostra claramente que, aos olhos de Deus, a administração sábia do dinheiro é uma virtude. E Deus nos exorta a cultivar outra virtude, a do autocontrole na área do dinheiro. Geralmente, a única pessoa que você tem que vigiar quando se trata de economizar dinheiro é você mesma. É assim com você? Afinal, qualquer decisão de não gastar dinheiro significa dinheiro poupado. E aí, a gente vai aprendendo a administrar de forma sábia aquilo que a gente tem. Então, Deus é glorificado, seu marido é abençoado, seus filhos são beneficiados, seu lar é edificado e seu caráter floresce, fica mais evidente. Quando você, então, aprende a viver com pouco dinheiro, quando aprende a dizer não, colhe grandes recompensas. As economias crescem, as despesas diminuem e a conta bancária aumenta, caso você tenha, ou as economias da sua família aumentam. Tudo isso a deixa motivada a continuar sua sábia administração do dinheiro. Então, a gente precisa aprender a viver dentro das condições financeiras da nossa família. A gente precisa aprender a não querer se comparar com o outro, com a outra mulher, com a amiga, com o que ela tem ou deixa de ter. Precisamos viver de acordo com aquilo que o Senhor dá e provém para a nossa família, e provê para a nossa família. E administrar isso para que isso venha a se multiplicar, para que a gente possa ver crescer as economias da nossa família, as finanças da nossa família. Então, como ser bela também nesse aspecto, na área financeira, na administração dos bens da nossa família? Alguns passos para que você se torne uma bela administradora de finanças e se torne um troféu valioso. Primeiro, assuma a responsabilidade, a sua responsabilidade de ajudadora, de administradora daquilo que a sua família tem. E, nesse sentido, a gente precisa aprender a economizar. Então, já demos algumas dicas de como economizar. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade. O que eu posso fazer para economizar na administração do que eu tenho na minha casa? O que eu posso fazer com relação à alimentação, ao vestuário, aos objetos de uso pessoal? O que eu posso fazer para economizar? 2. Esforce-se para aprender a administrar as finanças. Aprenda com outras pessoas, faça cursos sobre como administrar, ganhar e economizar dinheiro. Isso é algo que nós não nascemos sabendo, nós aprendemos um pouco com as referências que a gente tem em casa, com os nossos pais, a gente aprende um pouco a administrar com aquilo que vivenciamos na infância, com a maneira que os nossos pais lidam com o dinheiro, mas nós podemos nos aperfeiçoar nessa área. Então, nós podemos observar outras pessoas, aprender com o exemplo de outras pessoas,
fazer cursos também, buscar aprender a administrar, ganhar e economizar dinheiro. E aí a gente vai estar ajudando, auxiliando, contribuindo para as finanças da nossa família. 3, discuta o assunto com seu marido. Então, é sempre importante, ainda que você tenha a sua própria renda, compartilhar os planos, os seus desejos para o uso do dinheiro que você ganha e para o uso do dinheiro da família. E, mais importante de tudo, se sujeitar à liderança do seu marido. Entender que você precisa se sujeitar, aceitar, ouvir a opinião dele nessa área. Existem casos, né, em que o marido, ele que controla o dinheiro da casa. A gente sabe disso, né? Na minha família, por exemplo, meu pai sempre controlou. Ele que trabalhava e ele controlava o dinheiro da casa, né? E aí, qual que é o nosso papel nesse sentido? Ajudar a entender as situações em que financeiramente a família esteja vivendo e ajudar nesse sentido, a economizar, a não ficar exigindo coisas, né, do marido, a saber esperar também. E caso você tenha a sua própria renda, sempre compartilhar os desejos, os planos, aquilo que você quer fazer com ele e aceitar a opinião dele, a, a aquilo que ele entender no momento que é o mais conveniente. Se sujeitar, né? Isso faz parte também da submissão, ainda que você tenha a sua própria renda. 4, programe-se. Faça planilhas com despesas mensais e organize seus gastos. Porque quando a gente relaciona, tem o cuidado de relacionar o que a gente vai pagar nesse mês. Eu tenho que pagar manicure, eu tenho que pagar uma prestação, eu tenho as contas da casa, eu tenho tanto para gastar com alimentação. Então, incluir todas as suas despesas, ainda que pequenas, e fazer uma planilha. E aí a gente vai saber quanto a gente tem de despesa, e aí quanto a gente vai ganhar e saber administrar isso com coerência. Então, aí eu vou saber se eu posso comprar mais alguma coisa ou não. Então, é sempre importante fazer essas planilhas de despesas e, se possível, incluir nessas planilhas uma poupança, uma reserva financeira mensal para que a gente possa ter nos momentos em que a gente precisar por uma emergência ou por uma situação específica para socorrer alguém, para alguém da família, ou para nossos desafios diários, como enfermidades e coisas que acontecem e que não estão previstas. Um convite à beleza de hoje, então, tratou de finanças, da maneira como uma mulher bela aos olhos de Deus pode auxiliar o seu marido na administração das finanças da família. Bem, sei que essa tarefa não é muito fascinante nem encantadora, mas Deus considera a bela contribuição que você dá à área financeira do seu lar. Tenha em mente que cada passo para alcançar o padrão de beleza de Deus deve ser seguido na vida prática, em lugares práticos, em casa, e de maneiras práticas na administração do dinheiro. Então, com relação a esse tema específico, esse troféu valioso que podemos nos tornar, né? Essa mulher que sabe administrar as finanças, ela é o próprio troféu do seu marido, porque ela consegue manter o equilíbrio financeiro da sua família com a sua sabedoria na administração daquilo que a família tem. Então, a gente precisa entender que nos tornarmos belas aos olhos de Deus, isso precisa ser evidenciado na prática. Não é só na teoria, não é só orando, 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 é colocando em prática aquilo que a gente aprende. Então, isso também se aplica à administração do dinheiro.
a sermos auxiliadoras no cuidado com tudo aquilo que a gente tem, no cuidado com os nossos bens, no cuidado com as coisas que a gente tem em casa, né? Nós temos que ser cuidadosas com tudo que temos, para que essas coisas durem mais e assim a gente acaba também administrando melhor e controlando financeiramente tudo aquilo que a gente ganha e tudo que a gente tem. Leia mais uma vez Provérbios 31, de 10 a 31. Peça ao Espírito de Deus que lhe abra os olhos para as numerosas referências a essa bela mulher, moderada nos gastos e sábia administradora de finanças. Ela foi realmente um troféu valioso para o seu marido e um tributo a Deus. E eu acrescento, peça ao Espírito de Deus que lhe mostre em que aspectos na vida financeira da sua família você pode contribuir melhor, sendo mais sábia, sendo de fato ajudadora, sendo cooperadora de fato, para que a sua casa seja também abençoada na área financeira. E aí, de fato, não vai haver falta de ganho, porque você vai viver de acordo com aquilo que é o ganho da sua família, que é o ganho da sua casa. E certamente, sabendo administrar bem, sabendo economizar, nós vamos ver esses bens se multiplicando, nós vamos ver a possibilidade de mais lazer, de mais deleite, de fato desfrutarmos daquilo que o Senhor nos dá. Então, independente de quantidade, aqui a gente não está falando de riqueza e de quantidade, a gente está falando de sabedoria para administrar aquilo que o Senhor nos dá. Cada um tem nessa vida aquilo que Deus acha e quer lhe conceder. E usando de sabedoria para administrar, nós vemos a bênção de Deus também nessa área financeira da nossa família. Nós vemos Deus multiplicando o nosso ganho, multiplicando aquilo que temos, e eu posso falar isso com muita convicção, porque Deus ele tem sido muito fiel à minha família com relação às finanças. Então, que saibamos, queridos, agradecer pelo que temos, pouco, médio, muito, sermos gratos e cuidarmos de administrar. Não adianta, quando recebemos um valor excedente, nós esbanjarmos e gastarmos tudo porque nós recebemos. Nós temos que ser providentes, pensar no amanhã, planejar em que aquilo será gasto, será utilizado. Termos cuidado com as despesas, com as compras no cartão de crédito. Final de ano vem chegando e a gente sempre quer comprar algumas coisas ou presentear pessoas, então sejamos prudentes. A prudência aqui é a palavra de ordem. Sejamos prudentes, façamos a planilha de despesas e assim nós vamos ser belas também nessa área. Não vamos ser conhecidas como a mulher gastona, esbanjadeira e que está sempre necessitando financeiramente por não saber administrar. Então, peço ao Espírito Santo que ele te mostre especificamente nessa área o que precisa ser aperfeiçoado. O Espírito Santo me conhece, te conhece, e ele é capaz de te mostrar e de te ajudar nessa área, nesse aspecto desafiador também, que é o cuidado e o controle financeiro da nossa casa. Que o Senhor nos abençoe, nos mostre o que precisamos ver e nos ensine, nos dê as estratégias corretas e que possamos nos tornar belas, troféu valioso também nas finanças, na área financeira da nossa família. Em nome de Jesus. Amém.